Olá, eu sou o professor Lauber. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Legislação Profissional Aplicada para Ciências Biológicas. Boa noite, pessoal. Então, tudo certo? Já começamos a gravação aqui da aula, então vamos para a nossa próxima aula de Legislação Profissional Aplicada, né? Nossa segunda aula síncrona, né? Lembro a todos que após a aula vocês têm uma tarefinha para fazer no Moodle, tá? Pode ser feita hoje, como pode ser feita ao longo da semana, tá? Essa tarefa talvez vai demandar um pouco mais de tempo para vocês, porque vai exigir um pouco da leitura e uma análise rápida também a respeito do currículo profissional de biologia, tá? Então vocês já partir para a próxima atividade, que é a leitura de uma resolução chamada Resolução 300, do parecer 01 do CFBio de 2010 e também do currículo de biologia. Bom, aqui vocês vão conhecer meu filho, que está aqui no lado, ele está querendo assistir a aula com vocês, tá? Então hoje eu acho que ele vai assistir com vocês um pouquinho, tá bom? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre regulamentação profissional, falar um pouquinho sobre os requisitos para atuação e registro profissional. Meu filho vai assistir a aula com vocês hoje aqui, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a atuação dos requisitos para registro profissional, tá? Existem algumas necessidades mínimas que o Conselho de Biologia exige do profissional biólogo formado para ele poder fazer tanto o registro profissional quanto atuar na área, tá? Então, uma das coisas importantes que a gente já falou com vocês nas aulas anteriores é que para atuar com biólogo, existem dois requisitos básicos, tá? Primeiro, a sua habilitação técnica, certo? Que é dada quando você cola o grau em bacharel ou licenciatura em ciências biológicas. O segundo é o requisito de profissional, ou seja, o seu registro profissional. Tá? Então, que é chamado de habilitação profissional, que é conferida para o biólogo a partir do registro no Conselho Profissional de Biologia. Bom, como eu já falei em outro momento, né, então a habilitação técnica ela é dada a partir, ela é exigida a partir do artigo 1 da Lei 6684 de 79, em que fala que o profissional biólogo, a profissão biólogo, ela é exercida por aqueles que são privativos e portadores do diploma de ciências biológicas, de licenciatura, bacharel, história natural, tá? Ou e ciências com habilitação em biologia. Muito bem. Aí houve até uma dúvida acho que foi a Bruna que questionou anteriormente, a respeito da obrigatoriedade de registro no conselho profissional. Bom, pessoal, quem precisa ter registro no conselho profissional para atuar como biólogo? Bom, todos os biólogos, certo? Mas se professor, eu só vou atuar, não sinto de uma forma pejorativa, mas eu vou atuar apenas na licenciatura, no ensino médio, no ensino fundamental, enfim, de biologia. Tá? Precisa do registro profissional? Bom, o que se entende é que a profissão de professor no ensino fundamental e médio, ela é regida por regras e regulamentações do Conselho Nacional de Educação e nos conselhos estaduais de educação. Portanto, como existe um regramento da atividade do profissional professor, né, entende-se que você não precisa ter um segundo órgão que faça toda a tua regulamentação profissional. Portanto, o ensino, a docência no ensino fundamental e médio, especialmente, ela não é obrigatória, para fazer isso não é obrigatório o registro profissional. Mas olha só, gente, então, o que acontece aqui é o seguinte, olha, se eu sou formado em bacharelado ou em licenciatura, eu posso atuar na área de pesquisa, eu posso atuar na área de prestação de serviço, eu posso ser um biólogo de mercado não acadêmico, independentemente se eu sou bacharel ou licenciado? Sim, você pode atuar em os momentos, né? Tanto no ensino quanto no mercado não acadêmico. Bom, então, um bacharel licenciado, ele pode formular estudos, projetos, pesquisas científicas básicas aplicadas em vários setores de biologia, na preservação, saneamento, melhoramento do meio ambiente, perdão, orientar, dirigir, assessorar, prestar consultoria, realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres, atuar como docente em instituições de ensino e pesquisa. Tá? Isso está lá na Lei 6684 de 1979, no seu artigo 2º. Então,
Formado em biologia, sendo bacharel ou licenciado, eu posso atuar como biólogo. E também posso atuar como professor? Bom, aí tem um detalhe. O licenciado, ele tem uma habilitação, e isso não é o conselho que determina, mas é o Conselho Nacional de Educação, que para atuar como docente de ensino fundamental a médio, obrigatoriamente você deve ser um licenciado em ciências biológicas. Beleza? O bacharel, ele vai atuar automaticamente o bacharel, ele pode atuar no mercado não acadêmico, pode atuar como docente no ensino superior, certo? Um bacharel pode atuar como docente no ensino fundamental e médio. A partir de um tempo para cá, isso já não foi mais possível. Obrigatoriamente o licenciado é aquele que tem essa habilitação. Um licenciado pode atuar no mercado? Pode. Vocês vão ver que existem algumas regras ali, a gente vai falar de uma questão de horas que é necessária para ser cumprida durante o curso de graduação, para que um licenciado também possa atuar no mercado não acadêmico, não de ensino, né? Se esse profissional licenciado ou se o profissional bacharel for atuar no mercado, ambos precisam de registro no conselho profissional. Então é o seguinte, gente, se vocês quiserem atuar em ensino fundamental médio, como licenciado, e não vão atuar no mercado, não vão fazer prestação de serviço, não vão dirigir empresa, não vão assessorar, não vão prestar laudo, não vão emitir parecer, então vocês podem atuar como professores no ensino sem necessidade de registro no conselho profissional. Agora, se vocês, além de atuarem como docente, quiserem atuar no mercado, vocês vão precisar do registro profissional para exercer estas atividades aqui. Bacharel ou licenciado, não importa, tá? Atua no ensino superior e eles fazem pesquisa e extensão. Em teoria, se ele não faz pesquisa nem extensão e ele só atua como docente no ensino superior, ou atua exclusivamente no ensino, em teoria, ele não necessita de registro no conselho profissional. Contudo, se um docente do ensino superior exerce atividade de pesquisa e de extensão, especialmente quando a gente fala extensão aqui, quando ele emite laudo técnico, quando ele emite um parecer, quando faz alguma perícia, tá? Ou quando faz uma atividade de pesquisa e ele está obrigatoriamente fazendo atividade de pesquisa numa IES, em teoria ele precisa de registro profissional. Tá? O que acontece, gente, é que existe alguns entendimentos de que professores do ensino superior eles não precisam de registro profissional mesmo que eles estão fazendo atividade de pesquisa, porque se entende em alguns casos de que a atividade de pesquisa é uma atividade intrínseca do docente do ensino superior, tá? Há entendimentos já que isso não é bem assim, inclusive já em instâncias jurídicas superiores, mas ainda há um questionamento por parte dos docentes se realmente precisam ou não precisam do registro profissional, né? Bom, pessoal, então, o que acontece é que em 7 de dezembro de 2010, o Conselho Federal de Biologia emitiu uma resolução chamada 203, em que ele estabelece os requisitos mínimos para atuar como biólogo em pesquisa, projeto, análise e perícias, nas áreas, obviamente, de meio ambiente, biodiversidade, saúde e biotecnologia. Essa resolução aqui, ela foi depois alterada para a resolução chamada de Resolução 300 de 2012, tá? O que acontece? Essa resolução, ela estabelece para a gente alguns critérios, tá? Alguns critérios mínimos necessários para que um biólogo formado, tá? Possa fazer o seu registro profissional e atuar no mercado profissional como biólogo, tá? Desde que ele cumpra algumas coisas. Bom, o que ele diz é o seguinte, que aquele profissional que tenha concluído a graduação até dezembro de 2015, ele deverá ter cumprido uma carga horária mínima de 2.400 horas em componentes curriculares de ciências biológicas.
Então, excluindo ali algumas outras atividades não relacionadas às ciências biológicas propriamente dito. Bom, o que ele fala no seu artigo primeiro também? Ele diz o seguinte, que se caso um profissional seja formado e ele não tiver as 2.400 horas, lembrando que isso é para aqueles que formado antes de 2015, ele pode complementar a sua carga horária por meio de formação continuada. Mas vamos olhar para o nosso momento atual, vocês que estão se formando. O que ele diz aqui? Que aqueles biólogos que são formados a partir de dezembro de 2015 deverá atender uma carga horária mínima de 3.200 horas em componentes curriculares das ciências biológicas. Tá? E também, caso o curso de ciências biológicas não tenha esse mínimo de 3.200 horas, ele pode complementar por meio de formação continuada. Tá? E aí existem vários critérios o que se entende por formação continuada, né? Esses componentes curriculares em ciências biológicas, eles foram depois estabelecidos por uma resolução do Conselho Nacional de Educação, né, juntamente com o parecer 01 do CFBio. Então, para a gente saber, bom, o que um curso de biologia tem que ter mínimo para que um profissional formado por este curso de ciências biológicas deve ter para que ele possa atuar no mercado de trabalho. Bom, então aqui a gente tem esses componentes mínimos nesse parecer 01 de 2010 aqui do CFBio. Bom, o que eles entendem por formação continuada? Então, formação continuada pode ser um documento de uma disciplina. Por exemplo, eu me formei num curso de ciências biológicas que não tem 3.200 horas, tá? E eu me matriculo em um outro curso de graduação de ciências biológicas, como aluno ouvinte, por exemplo, na realidade, aluno matrícula isolada, enfim, naquela disciplina, e eu faço uma disciplina que não está na minha grade que eu me formei, e eu faço a disciplina para complementar a minha carga horária. É possível isso ser utilizado como prova de que eu cursei mais horas de componentes de biologia? Sim. Então eu posso fazer. Cursos de extensão. Então, por exemplo, se eu tenho um curso de biologia que não tem 3.200 horas e eu faço várias atividades de extensões, limitadas, obviamente, a 120 horas, eu posso validar isso? Posso validar. Eu apresento para o Conselho de Biologia como complementação das horas para que eu possa fazer meu registro e atuar como biólogo. Certificado de conclusão de cursos de especialização, pós-lato sensu. Então, isso também é importante porque a pós-lato sensu geralmente ela tem em torno de 360 horas ou 380 horas por aí. Então, essas especializações eu posso complementar a minha carga horária que eu tive do meu curso de biologia durante a graduação. Tá? Mestrado e doutorado também pode ser utilizado para complementação de horas, tá? Estágio curricular não obrigatório, tá? Com carga máxima de 360 horas. Esse também pode ser utilizado. Por exemplo, eu cursei a biologia e eu fiz um estágio não obrigatório numa empresa X, tá? De biologia, obviamente, dentro da área de biologia. Se eu comprovar a realização desse estágio curricular, isso durante o próprio curso de graduação, isso pode ser feito, eu posso utilizar essa complementação do estágio curricular como complemento de horas para que eu possa me habilitar. Então, o que acontece, gente? Assim, o parecer do CFBio e o parecer do Conselho Nacional de Educação, que estipula os conteúdos básicos de ciências biológicas, ele subdivide em 5 categorias. E aqui eles falam, né, biologia celular, molecular evolução, visão ampla, organização, enfim, todos esses conteúdos aqui que a gente, no nosso curso aqui da UFSC, já é contemplado, né. Diversidade biológica também, vários componentes curriculares, enfim, vários temas são abordados aqui dentro, ecologia, fundamentos das ciências exatas e da Terra. Então, muitas vezes a gente pergunta por que eu tenho matemática, por que eu tenho física na biologia, né, por que a gente tem química, enfim. Então, tem alguns componentes aqui que são importantes. Não são obrigatórios esses componentes, matemática, física, química, não é obrigatório, mas alguns deles devem conter, por exemplo, estatística, geologia, a gente tem, né, no nosso curso.
E uma questão importante, né? Fundamentos filosóficos e sociais, para a gente, obviamente, fazer um pouquinho da reflexão do que é o profissional, do exercício profissional. Obviamente, essa disciplina está dentro deste contexto aqui, mas também para a gente formar cidadão, né, gente? A gente também tem que pensar um pouquinho fora da casinha, fora da biologia, e pensar um pouquinho a respeito da sociedade. Eu acho que o nosso curso ele traz isso muito. Vocês são bem engajados em várias atividades e várias coisas dentro aqui da UFSC, fora dela também, nesse quesito. E a gente tem filosofia, da ciência, enfim, tantas outras disciplinas que trazem essa abordagem aqui para dentro do curso. Bom, o que esse parecer diz? Então, que um curso de biologia tem que ter pelo menos 1.995 horas de formação básica, mais pelo menos 1.205 horas de formação específica. Portanto, uma carga horária mínima de 3.200 horas. Então, qualquer profissional formado num curso de ciências biológicas, seja ele bacharel ou licenciatura, em que tenha 3.200 horas de carga horária mínima e, pelo menos aqui, 1.995 horas de disciplinas da formação básica de biologia, ele já está automaticamente, entre aspas, pronto para fazer o seu registro no conselho profissional e, consequentemente, atuar como biólogo no mercado de trabalho. Caso eu não atinja isso, caso eu me forme num curso que essa carga horária não é atingida, eu preciso obrigatoriamente fazer as minhas complementações. E aí esse parecer também ele traz algumas coisas que são sugestões, né, conteúdos, enfim, disciplinas propostas, com cargas horárias propostas, né, isso não é uma obrigatoriedade, mas são algumas disciplinas importantes aqui que o Conselho Federal de Biologia entendeu necessário, o mínimo necessário, para que um profissional de biologia seja formado. Então, se vocês forem ver aqui, talvez vocês vão identificar muitas das disciplinas de vocês, e algumas vocês podem não identificar aqui dentro, mas o conteúdo, talvez, dessa disciplina que está aqui, esteja dentro de um outro componente curricular da biologia, né? Então, aqui, fundamentos das ciências exatas, então aqui geologia, patologia, matemática, bioestatística, então aqui a gente tem bastante assunto que a gente vê, né? Bioética, filosofia, sociologia, legislação profissional do biólogo, ela faz parte dentro dessa disciplina. Então, assim, por exemplo, um biólogo hoje, ele não consegue ter o registro profissional no Conselho Regional de Biologia se ele não tiver uma disciplina associada à legislação profissional, tá? Ela pode ter outro nome, ela pode ter outro tema, mas ela tem que tem que ser ministrada essa disciplina dentro de um curso, tá? Ela é importante para mostrar qual que é a atuação do profissional, como que é regrada a formação profissional. E os conteúdos específicos, não são aqueles do núcleo básico, que são esses aqui, né? Então, por isso que eles colocam carga horária mínima de 1.995, aí são esses cursos, essas disciplinas, esses temas aqui, né? Elaboração de conclusão de curso, componente curricular obrigatório, componentes facultativos, aqui em mínimo 225 horas, atividades complementares, né, que vocês fazem bastante atividades fora durante do momento de aula, né, vocês têm lá as atividades de extensão que vocês fazem, que podem ser validadas, né, e os estágios profissionalizantes, aqui entende-se iniciação científica, vivência, entende-se estágio propriamente dito em empresas fora da universidade, enfim. Então, todo esse regramento, ele foi necessário porque é o seguinte, gente, teve, há um tempo atrás, começou a surgir muito cursos de biologia em que eles não formavam um profissional pronto, assim, vou dizer o seguinte, formavam um profissional com pouca bagagem em biologia, né, para não dizer outro termo. E aí começavam a ter muitas distorções, né? Você tinha profissionais bem capacitados, profissionais mal capacitados, mas ambos atuavam no mercado, e aí você não conseguia distinguir esses profissionais, e aquele profissional que não estava tão capacitado acabava cobrando menos uma prestação de um serviço, por exemplo, do que um que estava melhor capacitado, e aí esse cara acabava sempre se saindo bem, entre aspas, no mercado, mas o trabalho em si não era um trabalho de qualidade. Então começou a gerar alguns ruídos, né? E especialmente pelos cursos, há muito tempo atrás, os cursos à distância, que começaram a surgir e formar profissionais à distância.
tá? E aí gerou uma certa rejeição, entre aspas, assim, de muitos profissionais, e aí o conselho obrigatoriamente teve que agir em cima disso. E aí surgiu essa resolução aqui 300 e aquele parecer que a gente definiu anteriormente, tá? Enfim, então, por mais que o parecer do Conselho Nacional de Educação fala que é 2.400 horas, isso é o mínimo para um curso de biologia. Isso é o mínimo, qualquer curso de biologia, para ele ser aprovado, só um minutinho, gente. Desculpa, pessoal. Bom, recapitulando. Então, pensando, se o parecer do Conselho Nacional de Saúde dizia que o mínimo para um curso de ciências biológicas ser aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, de Educação, perdão, são 2.400 horas, o Conselho Federal de Biologia diz o seguinte: ok, você pode ter um curso de biologia de 2.400 horas, mas para o biólogo poder atuar no mercado, ele tem que ter 3.200 horas. Então, ele estabeleceu ali um diferencial entre aquele curso que forma um profissional, que provavelmente, geralmente, são cursos EADs e cursos mais rápidos, que formam geralmente para a licenciatura, tá? Geralmente para a licenciatura, daqueles cursos que formam um bacharel ou um licenciado para atuação no mercado de trabalho também, né? Não apenas e exclusivamente focando no profissional para licenciatura, tá? Bom, então, se o teu curso de Ciências Biológicas tem 3.200 horas, ok, você está pronto para atuar em pesquisa, projetos, análise, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outros serviços nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia. Caso não tenha 3.200 horas, você precisa fazer a complementação. E se você não tem 3.200 horas e só atender a este critério, o biólogo pode atuar na docência do ensino em biologia fundamental e médio, obrigatoriamente para o licenciado, tá bom? Então, um curso de licenciatura com 2.400 horas permite com que o cara atue na docência? Sim, permite. Agora, um curso de licenciatura em ciências biológicas com 2.400 horas permite com que o biólogo atue também no mercado de trabalho, enfim, fazendo emissão de laudos, pareceres? Não, ele não pode atuar. E aí, para isso, ele precisa complementar a sua formação. Tá bom? Tem aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Deixa eu ver aqui. Everton, tu levantou a mão? Gostaria de falar? Deixa eu colocar essa imagem aqui para o lado para ver melhor vocês aqui, que senão... Respondido a dúvida, acho que foi Bruna. Deixa eu ver aqui nas mensagens anteriores. Isso, foi Bruna. Respondida a sua pergunta a respeito do profissional biólogo atuar, profissional formado em licenciatura, ótimo, perfeito, é isso que eu queria ouvir. Então, respondido, perfeito, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, depois a gente pode fazer um bate-papo aqui a respeito disso também. Bom, gente, então, uma vez que vocês terminem o seu curso de graduação, vocês vão colar grau. E a colação de grau de vocês, ela, em um determinado momento, nós temos um juramento. Tá? Então, normalmente, quando a disciplina é presencial, eu peço para que todos levantem de pé, sua mão direita estendida e façam o juramento do biólogo. Eu não vou fazer isso com vocês agora, não se preocupe. Tá? Mas é isso que acontece aqui, tá? Então você tem esse juramento. Eu acho o juramento até bastante positivista, talvez, né? Já juro pela minha fé, pela minha honra. Aqui não entendo fé religiosa, é fé mesmo pessoal, né? A crença pessoal. Pela minha fé, pela minha honra e de acordo com os princípios éticos do biólogo, e aqui nós vamos falar dos princípios éticos do biólogo no momento, exercer as minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da vida, veja o nosso princípio básico, né? Falei para vocês na primeira aula, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico com justiça e paz. Tudo bem, esse é o nosso juramento, e esse é o juramento que a gente tem que prestar, né, na nossa colação de grau. Tá? Então, isso é exigência. Uma vez que vocês colaram o grau, vocês podem solicitar o registro profissional.
beleza, que é a habilitação legal, né? Como já mostrei isso para vocês em outro momento. Para isso, tá, para fazer essa solicitação do registro profissional, né? Por que vocês precisam fazer o registro profissional? Especialmente aqueles profissionais que vão atuar no mercado de trabalho, que não vão atuar na licenciatura exclusivamente, mas que vão atuar no mercado de trabalho em algum momento. Porque o exercício de qualquer das atividades que estão ligadas ao artigo 2 e 5º, que eu já mencionei para vocês, em qualquer modalidade trabalhista, seja ela CLT, seja ela servidor público, não importa, tá? É exigido a carteira profissional de trabalho. Então, um profissional que é contratado pela UFSC como biólogo de laboratório, ele tem que ter registro profissional. Ele é servidor público, mas ele é contratado como biólogo. E aí o termo biólogo não precisa ser biólogo, pode ser analista laboratorial, pode ser analista ambiental, pode ser técnico em laboratório, pode ser, não precisa ter o termo biólogo, tá? Pode ser qualquer um desses termos. Se a atividade exercida pelo profissional é uma atividade de biólogo, precisa de registro, tá? Bom, e tem concurso público que depende da apresentação da carteira profissional. Então tem concurso público que hoje exige isso, tá? Depois eu vou contar uma historinha para vocês bem rápida aqui, tá? Nós temos 3 modalidades de registro profissional, pessoal. 3 modalidades. A primeira dela é a modalidade de registro provisório. O que é o registro provisório? O registro provisório é para aquele profissional, aquele aluno recém-formado, que queira fazer, eu brinco que é o nosso test drive, tá? Então o que acontece? Você se formou em biologia, ou vai se formar em biologia, aí você tem 12 meses para fazer um requerimento, você pedir um registro profissional com isenção de anuidade. Ou seja, durante esse período você não vai ter que pagar a anuidade para o conselho. Então você faz, obviamente, ter um custo de inscrição, enfim, de despesas, acho que é cento e poucos reais, alguma coisa assim, que é para emissão da carteira, registro e tal, mas não tem a anuidade, tá? Esse registro provisório, ele tem validade por 1 ano. Então, uma vez que venceu o seu registro provisório, se você estiver atuando no mercado, se você estiver fazendo alguma coisa, ou se você deseja continuar no Conselho de Biologia, porque pretende ingressar no mercado mais para frente, né, você vai fazer o requerimento do registro definitivo. Aí o registro definitivo, ele é um registro sem validade, portanto, você tem o seu número profissional e ele fica aberto até você pedir o cancelamento ou pedir a baixa desse registro, tá? Aqui ele também é isento de pagamento de anuidade, por exemplo, se eu sou profissional e já quero fazer o registro definitivo, eu já posso fazer o registro definitivo, tá? Então posso atuar dessa forma, tá? Mas obviamente ele vai ter obrigatoriamente depois as taxas de anuidade, tá, gente? Então ano a ano, toda vez aqui tô olhando pro lado porque a carinha de vocês está aqui, tá? Eu tô aqui, então eu tô meio assim, tipo televisão, sabe? Câmera 1, câmera 2, câmera 1. Bom, então, se vocês estiverem atuando, obviamente vão exercer a atividade profissional, todo ano, no mês de janeiro, mais ou menos, vai chegar lá para vocês um boleto de pagamento, obviamente, da anuidade, tá? E essa anuidade, a última, se eu não me engano, estava em torno de 400 e poucos reais, a última anuidade. E aí, se pagar à vista, tem desconto, e se não, você pode parcelar em 3, 4 vezes, enfim. Então, ou seja, existe toda uma dinâmica para que o profissional possa ser registrado. Tá? Não é uma, é uma unidade cara. Se você não está trabalhando, é uma unidade cara. Acho que se você não está atuando, qualquer 50 reais, se você não está trabalhando, é caro, certo? Agora, no momento que você está atuando como profissional, eu não vejo essa como uma unidade cara. Existem conselhos que cobram muito mais, tá? Cobram muito mais mesmo, tá? Bom, um outro registro que a gente tem é o registro secundário. O que é o registro secundário? Bom, eu estou atuando como biólogo. A Gabriela levantou a mão, por favor, Gabriela. Professor, se eu tiro meu registro e daí depois de um tempo eu quero parar de fazer o que eu fazia, sei lá, eu quero ser professora,
Eu tenho como eu só, tipo, interromper por um tempo e depois eu posso voltar de novo a ter esse registro? Sim, você pode fazer a suspensão do registro, né, por um período, ou você pode pedir o cancelamento do seu registro. Tá? No momento que você cancela o seu registro, você perde o teu número. Tá? Então, perde aquele código CRBio. Ah, mas eu voltei a atuar, eu quero fazer... Você pode voltar a solicitar novamente reingresso. Então, não tem esse problema, tá? Mas aquele período que você está com o registro inativo ou não está com ele, ficou sem registro, aí você não pode atuar, tá? Então, a minha sugestão é, faça o registro provisório para quem está formando, tá? Formou, faz o registro. Geralmente a gente tenta fazer uma dinâmica aqui, eu implementei isso, para que o registro seja entregue no ato da colação de grau. Esse ano estava tudo certinho, ia ser entregue no ato da colação de grau, que ia ser na sexta-feira da semana que parou tudo. Né? Então a gente não conseguiu entregar o registro. Mas nos outros anos a gente fez uma atividade que a gente encaminha para o CRBio com uma antecedência, e aí no ato da colação de graus, aqueles alunos que fizeram o requerimento do registro, eu já entrego, ou alguém do CRBio, eu como credenciado do CRBio aqui, ou um próprio membro do CRBio vem e entrega o registro profissional para vocês. Tá? Então você já sai habilitado tecnicamente e profissionalmente, tá? Então você já sai com os dois registros que vocês podem ter. Bom, faça o registro provisório, atua durante o ano. Se conseguiu um emprego, se for atuar na área, pede o registro definitivo e segue o barco, né? Continua. Caso não consiga atuar, ter algum, né, não está atuando na área, enfim, aí vocês podem fazer o solicitamento do cancelamento do registro, né? Ou nem solicitar o registro definitivo, né? Porque uma vez que você pede provisório, para ter o definitivo, você tem que obrigatoriamente fazer o pedido. O registro provisório, ele tem as mesmas prerrogativas que o registro definitivo, tá? Então, assim, não tem diferença. Uma vez que você tem um registro provisório, você já pode começar a atuar na área sem problema nenhum, tá? Então, não tem nenhuma diferença. Sim, mas a minha pergunta foi no sentido de que eu já tenho, por exemplo, eu tenho 3.600 horas de curso já. Eu posso requerer o registro? Não. O registro. Não, o registro só pode, olha aqui, ó. Eles só podem ser solicitados a partir daqueles que têm diploma. O que acontece aqui, ó, é que destina-se aos que colaram grau, tá? Então eu não posso solicitar de registro antes da minha colação de grau. Tá? Porque vejo, lembra que o artigo 1º da Lei 6687, da 6684 fala: só poderão atuar com biólogo aqueles que têm diploma em ciências biológicas, licenciatura, bacharelado, tal, diploma. Então você só recebe o seu diploma ao final da sua graduação, quando você cola grau. Muito bem, eu vou colocar isso. O registro vale para todo o território nacional? Bom, aqui que vem essa questão do registro secundário, tá? Então o que acontece? Assim, eu estou atuando em Santa Catarina, então eu vou fazer meu registro no Conselho Regional de Biologia da Terceira Região. Beleza. Agora, eu vou atuar prestar um serviço para uma empresa lá em São Paulo. Tá? Qual que é o Conselho Regional de lá? É o Conselho 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um registro secundário, tá? Eu vou fazer um registro secundário, ó, eu já sou registrado no Conselho Regional. Eu vou solicitar um registro secundário para informar para o Conselho Regional de Biologia da primeira região que eu estou atuando naquela região também. Tá? E esse registro secundário, ele tem uma validade de até 1 ano ou até o dia 31 de março de cada ano do ano seguinte, que daí tem que ser validado. Você pode pedir registro em até 6 conselhos regionais simultaneamente. Significa que eu posso ter o meu registro... eu vou pagar anuidade nos 6? Não, você vai pagar anuidade no teu registro de origem, no teu conselho de origem. Tá? Lá, você vai pagar uma taxa, se não me engano, é R$30, 40, eu acho que é R$40, R$45, que você paga essa taxa de registro secundário. Tá? Então, você vai, onde você estiver atuando, você vai ter esse registro secundário.
Por que isso? Porque se entende que o profissional que vai para uma área, por exemplo, eu estou aqui na terceira região, e eu vou prestar um serviço em São Paulo, é temporário isso. Eu vou lá, presto meu serviço, atuo na área de biologia lá, aí encerrou meu contrato, eu volto para minha região. Tá? Então se entende muito dessa dinâmica de que o biólogo, muitas vezes, tu está prestando serviço lá no Amazonas, está prestando serviço no Pará, mas a tua sede, seja a tua empresa, ou onde você trabalha, sei lá, aqui em Florianópolis. Então seu registro profissional está aqui, mas você informa o registro, o conselho a qual você está trabalhando em outra região. Professor, tenho meu registro profissional aqui em Santa Catarina e vou me mudar para São Paulo e vou agora ficar definitivamente em São Paulo. Não mais só para prestar um serviço. Não, eu vou morar em São Paulo e agora eu vou atuar definitivamente em São Paulo. Eu posso solicitar a transferência do registro para lá? Sim, pode. Você leva todo o teu histórico para lá. Aí você faz uma transferência de registro. Não é um registro novo. Não é cancelar o registro daqui e fazer um novo lá. Não, você só transfere. Então, esse sistema ele é interessante. O sistema CFViews, CRViews, ele permite essa dinâmica. Tá? Então, que você está atuando numa região e você é transferido para outra região, você vai para essa outra região, não tem problema nenhum. Tá? Gabriela. Professor, para eu tirar o meu registro definitivo, eu preciso necessariamente ter o provisório antes ou não precisa? Pode ser direto o definitivo? Não, posso pedir o definitivo direto. Mesmo você como formado, se você quer já pedir o registro definitivo, você já pode pedir o definitivo. Qual que é a vantagem do provisório, então? O provisório é o test drive. O provisório é o test drive. Eu falo do provisório como test drive exatamente nessa ideia. Você se registra no conselho, você passa a ter um ano ali de atuação e aí você também não paga essa anuidade. Então, é aquele entendimento assim, ó, biólogo entra, mesmo que você vai já tá atuando como profissional, você vai ser contratado como biólogo, você sai da faculdade já com emprego, vai bonitinho, faz o registro provisório, porque daí você não paga anuidade. Entendeu? E aí depois você faz o requerimento definitivo, não tem problema. Mas é o teu test drive. Por que pode acontecer? O que acontece muito eu vou contar uma história. Teve uma aluna que ela colou grau em junho, ali, julho, agosto, né? E aí ela não pediu o registro provisório, nem o definitivo. Ele saiu, enfim. E aí quando foi em dezembro, ela me ligou desesperada. Professor, eu tenho a chance de entrar num emprego, é um concurso, e eu preciso ter, não sei se era um concurso, licitação, mas eu preciso ter o meu registro profissional, preciso ter o meu registro, para quando? Para sexta. Ela me ligou na quarta. Aí eu falei, olha, minha querida, eu sinto te dizer, mas não vai ser possível. Tá? Porque tem todo um trâmite, você tem que fazer o pedido, isso vai para o conselho, tem um procedimento que é a análise documental, vai para secretaria do conselho, eles avaliam, aí vai para a plenária de conselho, aprova, homologa todo mundo lá e você recebe o seu registro. Ou seja, tem todo um trâmite, não é, de uma hora para... Gostaria muito que fosse, eu vou ser sincero, gostaria que fosse de um dia para o outro. Você faz inscrição hoje, amanhã já está com ele na mão. Mas, infelizmente, esses processos administrativos públicos, eles são um pouquinho mais demorados nesse sentido, né? Quem sabe um dia melhore, mas hoje é assim. Então, só não dá. Aí, por isso que eu falei, eu uso muito esse exemplo, e esse não é o único exemplo, já aconteceu outros exemplos em outras universidades que eu trabalhava, na outra universidade que eu trabalhava, que aconteceram coisas parecidas. Então, assim, a minha sugestão é, faça o requerimento do registro provisório, mesmo que vocês não estejam atuando diretamente, vão atuar lá, mas porque vocês teriam aquela chance, pô, se surgir um emprego, eu já estou com ele pronto. Eu já estou graduado, obviamente, né, e já estou com o meu registro pronto. Surgiu, já estou com a faca e o queijo na mão. Né? Então não preciso, porque pode acontecer como essa colega, talvez, eu realmente não sei o que aconteceu depois, mas ela pode ter perdido o emprego dela. Por quê? Porque ela não tinha o registro. Ah, mas daí aí vem umas expressões, né? Mas é culpa do conselho. O conselho que tinha que ser mais ágil, o conselho tinha que... Cara, assim, tudo bem, tem seus defeitos, mas neste processo existe um processo administrativo que deve ser seguido. Então, assim, a gente também tem que entender isso, né? Beleza? Tem mais alguma pergunta aqui a respeito de registro? Deixa eu ver aqui no chat.
Essas minhas aulas nunca vão chegar a ficar no tempo que eu me programei. Não tem jeito, eu falo demais. Aqui, beleza. A Bruna fez a pergunta sobre a mudança, né? Então eu já respondi. Se tu não atuar primeiro ano, mas precisa cancelar no segundo ano, nem precisa cancelar. Não, com o registro provisório, não. Você, uma vez que ele perdeu a validade, ele perdeu a validade. Tá? Então você não precisa cancelar. Ele perdeu a validade. Aí você, caso volte a atuar, você pede o registro definitivo. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? A respeito disso? Eu tenho mais uma pergunta, mas eu não sei se entra agora, se não der, o professor não precisa responder agora. Que é, que tipo de coisa pode fazer alguém a perder o registro? Tipo... Isso a gente vai falar. Isso a gente vai falar quando nós formos conversar sobre o Código de Ética Profissional, tá? Lá a gente vai falar, porque lá tem as penalidades, lá tem... na verdade, não, as penalidades, elas estão na Lei 6684, mas o Código de Ética que rege como que é a conduta profissional. Então lá a gente vai conversar um pouquinho, né? Só para finalizar essa aula, pessoal, então assim, que a gente vai ver depois, então, você ter o registro profissional já te habilita completamente para você atuar em biologia? Sim, mas todo o trabalho que você faz em biologia, ele tem um instrumento de ação profissional. E esse instrumento de ação profissional é chamado de ART, quando pessoa física, e TRT, quando pessoa jurídica. O que é ART e a TRT? Nós vamos ter uma aula sobre ART e TRT, tá, gente? Não se preocupe. Mas, assim, basicamente, você é contratado por uma empresa para emitir um laudo de manejo de fauna. Tá? Uma empresa te contrata para você fazer o manejo de fauna. Como é que o conselho profissional sabe que você está atuando lá no campo, lá em tal lugar? A partir desta ART. Então, a ART é chamada de anotação de responsabilidade técnica, em que você, como biólogo, vai fazer um documento em que você vai dizer quais são as atividades que você vai exercer. Tá? Uma vez você emite essa RT, você começa a fazer a sua atividade, depois terminou a sua atividade, você emite o final da RT e entrega para o Conselho de Biologia. Tá? Isso é importante, porque muitos empreendimentos exigem a RT. Qual que é a ideia? Você, como profissional, você se responsabiliza tecnicamente por aquilo que você está afirmando naquele documento. Certo? Então, assim, um laudo... Vou dar um exemplo bem simples. Um laudo parasitológico de fezes em análises clínicas. Um laudo parasitológico de fezes em análises clínicas. Um profissional biólogo pode assinar? Pode. Pode, porque nós somos profissionais habilitados para análises clínicas, seguindo algumas regrinhas que eu vou mostrar para vocês, mas, por exemplo, para análises clínicas, para atuar em saúde, aquelas 3.200 horas sobem para 4.000. Tá? Porque aí tem outro monte de outras disciplinas que são exigidas, tá? E também tem que ter lá um estágio profissional de 6 meses, 360 horas e mais algumas outras coisas ali que a gente pode discutir depois. Mas sim, ele pode, desde que ele cumpra aqueles requisitos, ele pode. Então, na hora que você for emitir um laudo parasitológico de fezes, lá embaixo tem que ter o número do teu CRBio e a sua anotação de responsabilidade técnica sobre aquele laudo. Você está afirmando que aquele ovo de euminto que você encontrou é Ascaris lumbricoides. Certo? Então, você está dizendo que você, como biólogo, você sabe identificar, e você viu essa amostra, você seguiu os protocolos que devem ser seguidos para o exame de fezes, e você atestou que aquilo lá é um Ascaris lumbricoides. Professor, para cada examezinho eu preciso fazer um laudo? Não, você pode ter uma... Desculpa, para cada examezinho eu tenho que ter uma RT? Não. Eu posso ter uma ART para laudos laboratoriais, no laboratório de análises clínicas do Glauber, ponto. Então, eu posso ter uma ART genérica, mas que lá contém quais são as minhas atividades envolvidas naquela exercício profissional. E no caso da TRT, na realidade, a TRT é um instrumento jurídico para um instrumento de registro da pessoa jurídica, da empresa. Então, qual que é a atividade da empresa? O que aquela empresa faz? Tá, faz tal coisa, beleza. E quem que é o responsável máximo por aquela empresa dentro da área de biologia?
Ah, é o Glauber, beleza. Então o Glauber tem uma TRT dizendo que ele é o responsável técnico por aquela empresa. Ah, mas aqui embaixo do Glauber, da empresa do Glauber, trabalha deixa eu colocar aqui, a Beatriz, a Maria Eugênia, a Sara, a Gabriela, o Thiago, eles trabalham na empresa do Glauber. Eles não, porque o Glauber tem a TRT, eles não precisam ter a RT. Não, porque cada um vai desempenhar uma determinada função dentro da empresa do Glauber, certo? Então, cada função deles, que cada um vai dizer, ele vai fazer a sua RT individual. E a gente vai falar isso depois, mas a RT ela é importante para mostrar qual a sua atividade profissional, o teu histórico de atividade profissional está lá, tá bom? Bom, vamos deixar essa cena para capítulos seguintes, que eu vou falar de RT especificamente de TRT, tá bom? Beleza, pessoal? Então, na semana que vem a gente vai ter aula assíncrona. Lembra, eu vou deixar um vídeo para vocês, tá bom? Tá?